Bom dia, pessoal. Hoje eu venho aqui rezar o Evangelho de segundo São Mateus, capítulo 13, versículos de 31 ao 35, tá? Vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A parábola do grão de mostarda. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado, ou seja, fermentado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei as coisas ocultas desde a fundação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, gente, o que a gente pode tirar aqui de ensinamento nesse evangelho de hoje? A parábola do grão de mostarda. Que a mostarda, a semente de mostarda, é a menor de todas. Que ela se torna uma das maiores árvores, que fala, né? Quando ela é plantada e quando cresce, é uma das maiores árvores, se torna. O grão de mostarda quer dizer o quê? As nossas pequenas atitudes, que se tornam grandes, né? No dia a dia, no decorrer da semana, no decorrer do mês, no decorrer do ano, que a gente faz as nossas pequenas atitudes, elas se tornam grandes, tanto para o bem quanto para o mal. E o que quer dizer quando ela cresce, né? Que se torna a árvore maior, que quer dizer o reino dos céus, que ele é tão grandioso que a gente não sabe mencionar aqui a grandiosidade do reino de Deus, que é um lugar tão lindo, um lugar de paz, de fé, um lugar de luz que a gente não tem noção da beleza, da grandeza que é o reino dos céus. Então, o que a gente faz para estar buscando ele todos os dias? As nossas pequenas atitudes, né? As nossas orações, sempre eu falo nos meus vídeos, né? É o amor que a gente tem aos mandamentos que Deus deixou, os sacramentos. Então, nesse evangelho, a explicação que eu tenho de hoje, né? Que é sobre esse grão de mostarda, é as nossas atitudes, é a nossa fé para com Deus e para com nossos irmãos, tá? E deixando um exemplo aqui prático, que fugindo do evangelho agora, eu queria falar sobre uma história, né, verídica, né? Uma história que está acontecendo, mas eu não vou citar nomes de pessoas, eu só quero deixar um exemplo aqui, e justamente serve para esse grão de mostarda das nossas atitudes. Serve para todas as famílias de todo mundo e de todo o Brasil, tá? Eu não vou citar nomes de pessoas, aqui eu não vou citar, é sobre minha família que eu estou falando, mas eu não vou citar nome nem a causa, né, o problema que está acontecendo, porque não vale a pena, né, eu só quero falar sobre esse assunto porque justamente cabe dentro desse evangelho as nossas atitudes. Uma pessoa foi pedir uma ajuda para um certo grupo de pessoas ali da família, né? E foi negada a ajuda, né? Então eu queria dizer para essas pessoas que não foi pedido carro para essas pessoas, não foi pedido a moto, não foi pedido o apartamento, não foi pedido a casa dessas pessoas. Simplesmente uma ajuda foi pedida. E que eu saiba, essa pessoa não foi bater na porta de vocês, não foi todos os dias, não foi toda semana, todo mês e todo ano lá batendo para esse tipo de ajuda que eu tô falando aqui, né? Essa pessoa foi pedida
essa pessoa foi pedir uma ajuda para vocês. Agora, o que eu posso dizer? Ninguém tem obrigação de ajudar, né? Mas quando a gente tem os valores e os dons que Deus deu pra gente, a gente sabe utilizar, né? A gente sabe utilizar para as pessoas, a gente sabe se doar para as pessoas, porque a gente só dá o que a gente tem. Se a gente tem o bem, se a gente tem o amor, se a gente tem a paz dentro da gente, a gente tem o dom da fraternidade, da solidariedade, a gente vai disseminar isso para o mundo e para as pessoas. Agora, se a gente não tem, felizmente, a gente não pode, né? E igual eu falo, né? Volto a falar, ninguém tem obrigação de ajudar ninguém. Mas foi pedido simplesmente o ajuda. Esse grupo de pessoas negaram. Eu só queria dizer para vocês que existe o dia de amanhã. E ninguém pode colocar o dedo na cara de ninguém falando assim, eu não vou ajudar porque, né, não eu que fiz, né, não foram minhas atitudes. A pessoa vai pagar o que tem que pagar. Claro que todo mundo vai ter que pagar, realmente, sobre suas atitudes. Mas o dia de amanhã Deus pertence, a gente não pode falar isso, não pode acontecer nada comigo. A gente, debaixo desse céu aqui, que a gente está nessa terra, a gente está sujeito a tudo. O que acontece tanto de bem quanto de mal. A gente está sujeito a tudo nessa vida. A gente não pode colocar a mão na cara de ninguém falando, eu não vou passar por isso porque eu não faço isso, eu não posso. Entendeu? A gente não pode julgar as pessoas e falar assim, ó. Porque nós, seres humanos, somos falhos. Eu sou falha também, eu sou cheia de defeitos e tenho muitos. Mas a cada dia eu procuro ser um ser humano melhor. Eu procuro dar uma diferença na vida das pessoas. Eu não ganho bem, eu sou uma assalariada também. Entendeu? Eu não ganho bem, eu não sou uma funcionária pública, eu não sou empresária. Mas eu procuro, do pouco que eu tenho, eu procuro tirar para dar para as pessoas uma ajuda. Porque valores a gente não se compra. Em mercado a gente não compra, em loja a gente não compra. Simplesmente a gente nasce com valores. Então, infelizmente, eu só lamento por essas pessoas. Entendeu? Eu só lamento por elas. Eu não sei o dia de amanhã, né? Porque não vale a pena eu ligar para essas pessoas, falar nada, perder, porque a vida da gente é preciosa demais para se perder, né? Não vale a pena brigar, não vale a pena falar palavras para esses tipos de pessoas, porque eu acho assim, se você não pode, tudo bem, mas você se negar a ajudar é diferente. Não poder e não querer ajudar são duas coisas totalmente diferentes. Esse grupo de pessoas não quis ajudar, porque elas podem. Elas mesmas sabem que todo mundo tem a sua consciência do que pode e que não pode fazer. Igual eu falei, foi pedir uma ajuda. Não foi os bens materiais de vocês, não foi o carro de vocês, não foi o apartamento de vocês, não foi a moto, não foi a casa de vocês. Foi simplesmente uma ajuda e se negaram. Tá tudo certo também. Igual eu falei, a gente dá o que a gente tem de melhor. Se a gente não tem nada de melhor, a gente não tem como dar. E eu gostaria de também falar sobre ter uma vida sobre teorias e sobre práticas não existem. Né? A pessoa aí todo dia esquenta o banco da igreja, tá com tercinho na mão toda hora, para onde que anda tá com tercinho na mão, né? Se diz católica, né, fervorosa, católica, religiosa, mas na hora realmente de ajudar os seus, porque igual tá na Bíblia aqui, Deus sempre fala, ajuda os seus primeiro para depois você ajudar as outras pessoas. Se você não tem o discernimento, a capacidade de ajudar os seus familiares, os de casa, como é que você tem a capacidade e o discernimento de ajudar as pessoas de fora? Como? Me diz. Se os próprios seus vocês não ajudam. Então é complicado, né? Então, só assim, é um exemplo que eu tô dando sobre esse evangelho de hoje. Não adianta ficar levantando a bandeira, Deus, Deus, falar o nome de Deus em vão.
tá o tempo do glória a Deus é bom, a gente ajuda realmente, a gente, né? Mas na hora da prática lá, de dizer o seu sim para Deus, você diz não. E não é, você está negando ajuda, não é para o seu irmão, não, é para Deus que você está ajudando. Da mesma forma que você ajuda a pessoa, você não está ajudando diretamente, se você está ajudando a pessoa, mas você está fazendo mais é para Deus, porque nós somos seres humanos, somos falhos. Se a gente for observar o que a gente tem que fazer para os nossos irmãos ajudar, a gente não ajudaria ninguém. Mas a gente não faz isso para as pessoas, a gente faz para Deus. Então, se a gente está negando ajuda aqui para os nossos irmãos, a gente está negando, sim, ajuda para Deus também. Eu queria deixar bem claro aqui para vocês. Se vocês ajudam o próximo, porque está dizendo, amai o seu próximo como a ti mesmo, ao Senhor. Porque a gente somos imagens e semelhanças de Deus. Então, o que adianta estar lá lendo, igual fala a Bíblia, tá indo na igreja, participando de algum grupo de jovens, participando dentro da igreja, mas se você nega, quando precisa de uma ajuda, você nega o seu irmão. Você está negando ajuda para Deus. Infelizmente é assim, né? Eu não posso fazer nada, eu só posso, o quê? A gente só pode fazer entregar na mão de Deus essas pessoas. Eu posso vir com toda a certeza aqui que essas pessoas que estão fazendo isso têm muito mais a perder do que a ganhar. Você pode ter certeza disso, que vocês têm muito mais a perder do que a ganhar, né? Então, mas o que eu desejo para vocês e para todos que estão aqui lendo, né, vendo o meu vídeo, é que nunca falte a liberdade para vocês, que nunca falte o pão de cada dia para vocês, que Deus abençoe, paz na sua família, tá? Sabedoria, muita saúde, prosperidade, e nunca falte nada para vocês, que vocês sempre consigam, né, realizar os seus sonhos, porque hoje uma pessoa está passando uma dificuldade, mas amanhã ninguém sabe quem possa estar passando, né? Talvez por uma mesma dificuldade ou pior, eu não sei, né? Mas desejar, eu não desejo nada para ninguém. Eu só desejo o melhor. Porque o que a gente deseja para as pessoas, a gente tem em dobro. Então, o que eu desejo para vocês, familiares, e as pessoas que estão vendo o meu vídeo, as pessoas que me seguem aqui no meu canal, é o que eu desejo de bom. É que vocês sempre leiam o Evangelho e coloquem em prática o que vocês estão lendo. E a Bíblia fala que o reino dos céus é um grão de mostarda. Para você crescer esse grão e se tornar uma grande árvore, você precisa ir buscando no seu dia a dia, na sua vida. A gente é cheio de defeitos, sim. Somos falhos, mas a gente tem que procurar ser um ser humano melhor a cada dia nas nossas atitudes. A gente tem que procurar crescer, evoluir, tentar melhorar. Se eu posso melhorar a vida do meu irmão, por que eu não devo fazer? Se eu posso ir lá ajudar, por que eu não vou ajudar? Por egoísmo? Por quê? Por rancor? Por algum outro motivo? E cadê minha evolução? Cadê a minha vida? Cadê a minha fé? Cadê a minha sabedoria em Cristo? Eu não uso simplesmente, eu deixo de lado. Então é isso, vai ficar, eu não sei o dia de amanhã como é que eu vou estar, mas eu estou deixando esse vídeo gravado aqui. Se a carapuça serviu para algumas pessoas, bem, se a carapuça também não serviu, tá tudo certo também. Continua a vida. É isso que a gente tem que procurar, se evoluir, melhorar, se doar para as pessoas. Falhos todos nós somos, pecadores todos nós somos, mas temos que tentar melhorar cada dia e não viver para sempre daquela mesmo jeito que você é, né? Que é ser egoísta. Se você tem falta qualidades em você, que você procura buscar elas. E é como? É tendo a sabedoria, a fé em Deus, é praticando a sua religião, independente, mas ter amor a Deus em primeiro lugar, porque foi Ele que criou o mundo, Ele que te criou, Ele que te formou, né? E você tendo amor a Ele, adoração, devoção, e depois aos nossos irmãos. Porque o que estaria nós fazendo aqui nessa terra se não fosse para isso?
Porque tem pessoas que realmente que acham que a gente veio aqui para passeio, para uma vida de farra, para uma vida de festa, para uma vida de ilusões, né? Não sei. Tem gente que veio menos para servir a Deus, que a gente está aqui de passagem. Realmente estamos de passagem, mas tem pessoas que acham que a gente está de passagem, que a gente vai viver a nossa vida como se fosse o último dia, em farra, em festas, né? Só adquirir bens materiais e subir cada vez mais e que os outros não tenham, não importa, o que importa a minha vida, é o que eu tenho que estar vivendo. Mas esquece que a gente cada vez aqui por uma missão. Todos nós temos uma missão, basta a gente ter a sabedoria e o discernimento de procurar na nossa religião em Deus, com a nossa missão. Então é isso que eu peço o dia de hoje aqui no Evangelho, para vocês que tenham, né, que todos nós temos familiares, todos nós temos o nosso próximo ali do lado. Então procure ajudar os seus primeiro, para depois você ajudar os outros. Se você não tem a capacidade de ajudar os seus, jamais você vai ter a capacidade de ajudar as outras pessoas que estão lá fora. Não se neguem a dar uma ajuda para as pessoas se você pode ajudar. Porque você não vai estar ajudando a pessoa, você está juntando a Deus. Você está fazendo o bem para Deus. Você está colocando ali as suas atitudes ali em dia. Entendeu? Você só está juntando tesouros no céu, porque a nossa herança é os céus, é o reino dos céus. É para isso que a gente está aqui. É para isso que a gente vive, é para isso que a gente veio fazer a nossa missão. Herdar o reino dos céus. E só vai herdar o reino dos céus quem tiver capacidade de amar a Deus sobre todas as coisas e ajudar o nosso próximo. Ok? Ter a solidariedade, ter a compaixão, ter gratidão de tudo que nós temos, né? Então é isso que é importante. A gente ser humilde em saber ver o valor das pessoas e não só apenas de ficar julgando as pessoas. Porque hoje a pessoa que está precisando de ajuda, mas amanhã pode ser você. E daí? Você vai sentir na pele o que a pessoa está sentindo. Porque hoje está todo mundo, né, nas suas casas, hoje está todo mundo vivendo suas vidas, nos seus trabalhos, vivendo, levando, e a pessoa está do jeito que está, que eu não preciso falar que como que a pessoa está, que todo mundo sabe, né, da família. Então, é isso aí que eu mando o recado para hoje, para esse evangelho. Que se vocês têm o poder de ajudar as pessoas, ajude, não se negue a ajudar. Agora, se vocês não têm, tá tudo certo também. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe da tua consciência. E você mesmo sabe da tua consciência, né? Se você pode ou não ajudar. Tá bom? Então, fique aqui a dica, tá? De hoje, o evangelho de hoje. Eu só desejo o melhor para vocês. Benção que nunca falte a liberdade, que nunca falte o pão de cada dia, que nunca falte a paz na sua família, saúde para vocês, tá? É prosperidade e que Deus abençoe cada um de vocês. E só tá começando a semana, hoje é segunda-feira, e que vocês tenham uma semana abençoada e que Deus proteja, te livre vocês de todo o mal. É isso que eu desejo para vocês, tá? Uma semana abençoada e até o próximo vídeo. Amém.